O mês de outubro foi bastante volátil para os mercados de forma geral. Então vamos começar falando de Brasil. Rafa, o Copom decidiu reduzir a taxa de juros de 12,75% para 12,25% na última reunião. Conta um pouco para a gente a visão do Banco Central. Isso mesmo, Mari. De certa forma, a grande mudança na comunicação do Banco Central nessa última reunião mostrou uma maior preocupação do Copom com o cenário externo, destacando que o ambiente internacional é mais incerto do que o usual e exigirá cautela na condução de política monetária do país. Por outro lado, enquanto no cenário internacional representou uma piora do balanço de riscos, a avaliação do Copom sobre o ambiente doméstico se manteve benigna, destacando a expectativa de continuidade do processo de desinflação. Assim, por conta dos fatores domésticos e o fato que a taxa Selic segue em patamar restritivo, parecem ter sido as principais motivações para que o Banco Central tenha mantido a indicação que seguirá por pelo menos mais 2 reuniões com cortes no ritmo de 50 pontos base. Do outro lado, o Copom segue deixando mais em aberto sua sinalização sobre a taxa terminal. Assim, a preocupação com o quadro internacional se reflete mais na incerteza sobre a taxa terminal do que sobre o ritmo de ajuste de curto prazo. E, portanto, revisamos nossa expectativa para a taxa Selic ao final do ciclo atual para 9,5%, especialmente por conta da expectativa de que a taxa de juros nos Estados Unidos permaneça no patamar atual por um período ainda maior do que o considerado anteriormente, e que a queda de juros ocorrerá em intensidade mais comedida. Rafa, e além disso, a política fiscal no Brasil ganhou mais atenção recentemente. O que podemos esperar se o governo realmente mudar a meta de resultado primário para 2024? Bom, Mari, acho que antes de tudo, vale destacar que a mudança da meta para o resultado primário em 2024 faz parte do nosso cenário base há bastante tempo, mas o processo foi acelerado recentemente. A indicação é que o governo faça uma alteração da meta para um déficit meio ou 0,75% do PIB, o que poderia levar o resultado para um déficit de 0,75% ou 1% quando se considera a margem de tolerância de 0,25%. Ainda é cedo para avaliar, mas acreditamos que a alteração da meta ainda este ano, e não em meados de 2024, também poderá reduzir os incentivos da capacidade de aprovação de novas medidas de elevação de receitas. Com isso, para as nossas projeções, as discussões em torno da política fiscal têm como resultado uma elevação moderada do déficit primário, por conta de um menor contingenciamento e menor incremento de receitas em relação ao nosso cenário base anterior. Rafa, e agora vamos falar sobre o cenário global. Nas últimas semanas, os mercados internacionais tiveram muita volatilidade devido às políticas monetária e fiscal nos Estados Unidos. Quais são as principais razões para essa movimentação na curva de juros americana? Mari, em outubro, vimos uma grande mudança nos juros longos nos Estados Unidos, que subiram cerca de 40 pontos bases durante o mês, mas depois caíram. Na nossa visão, isso aconteceu por três principais razões. A primeira é que o Fed indicou que provavelmente encerraria seu ciclo de aumento de juros, em boa medida por conta da própria abertura dos juros longos e das condições financeiras mais restritivas no país. No entanto, o Fed manteve o discurso que ainda existe a possibilidade da retomada do aumento de juros nas próximas reuniões, mas acreditamos que seja mais provável que o atual ciclo tenha se encerrado e que mantenha uma política restritiva de juros estáveis por um período prolongado. Por outro lado, a segunda explicação foi o anúncio do Tesouro dos Estados Unidos, de que emitiria mais títulos de curto prazo, removendo parte das preocupações sobre o excesso de oferta que poderia haver nos prazos intermediários e longos das curvas de juros. E terceiro, os dados de atividade que mostraram um comportamento da atividade econômica mais moderado do que o esperado, especialmente no mercado de trabalho e em outros indicadores econômicos, indicando que a economia não está acelerando tanto como se pensava. E por último, vale ressaltar que todo o ambiente geopolítico atual, com o novo conflito na região do Oriente Médio, além da questão humanitária, acrescenta uma nova fonte de incerteza no cenário global, que contribuiu para essa volatilidade observada ao longo do último mês de outubro. Bom, e como esse cenário impacta os investimentos, né? Continuamos positivos com as estratégias de renda fixa com gestão ativa. A sequência no corte de juros reforça o nosso posicionamento em diferentes ativos,
como os atrelados à inflação e pré-fixados de curto prazo, e também crédito privado, tanto bancário quanto corporativo. Apesar da volatilidade nesse último mês, na qual a bolsa acabou recuando aproximadamente 3%, entendemos que o cenário à frente se mantém com boas oportunidades e nossa visão é construtiva para o médio e longo prazo. De forma estratégica, os gestores reduziram as posições sensíveis a juros, mas à medida que a volatilidade nas taxas futuras diminua, possivelmente haverá um aumento dessa alocação. Por hoje é só. Rafa, muito obrigada pelas suas explicações. Eu que agradeço, Mari. E se você tiver alguma dúvida, comenta aqui. Até a próxima. Tchau. Tchau!